Olá, o meu nome é Adriana Freitas, eu sou consultora imobiliária na ZOM, em Damião de Góis, no Porto. Vivo em Vila Nova de Gaia, tenho uma filha de 12 anos, pré-adolescente, que é o grande desafio. E estamos aqui para uma conversa fantástica que vai ser. É isso. Há quanto tempo és empreendedora? Sou empreendedora desde 2016. Ok. É engraçado, eu e a Adriana conhecemos assim num contexto completamente diferente, não é? Vamos contar a nossa história. Eu decidi um daqueles dias em que eu chego a casa e me viro para o Filipe e digo, olha, eu vou fazer isto. E naquele dia eu apeteci-me fazer um retiro. Para quem não sabe, eu gosto muito de fazer retiros, de vez em quando faz bem. Liberta-me a mente e centra-me comigo própria, que acho que isso é o mais importante. E houve um certo dia que eu cheguei a casa a dizer ao Filipe, olha, eu este fim de semana vou fazer um retiro, já encontrei na net, já me inscrevi. Está decidido? Está decidido. Não tens voto na matéria. E lá vou eu, aquilo era onde, já não me lembro, Ericeira não. Onde é que era? Sim, era antes de Lisboa. Pois, era ali um Mafra. Mafra, exatamente, era Mafra. Pronto. Entretanto, acedo ao grupo e vejo uma consultora imobiliária, né? Que lá no grupo. E eu, a sério, eu não quero, não. A única coisa que eu quero, a última coisa que eu quero é falar de imobiliário. Bem, fui para o retiro. Não fixei na fotografia, até porque nas fotografias nós estamos muito mais produzidas, não é? Do que na realidade do dia a dia, principalmente em retiros. E a verdade é que eu e a Adriana ficamos ao lado uma da outra. Assim, exato, juntinhas mesmo. Esta posição de 30 mulheres. Acho que só foi no segundo dia, não é? Que a gente falou das profissões e foi engraçado. A minha primeira pergunta é como é que tu lidas com trazer a espiritualidade para um mundo tão patriarcal e tão agressivo e que muitas vezes repugna, não é? O sentido da espiritualidade, ou tu achas que esta mudança de paradigma já está a acontecer? Eu acho que já está a acontecer. Eu própria sinto isso, do género. Eu acho que só depois dos 40 anos é que eu comecei a despertar um pouco mais para curiosidade de, olha, deixa-me fazer um mapa astral, o que é a alma, para onde é que eu vou, porque é que eu sinto isto, olhar um bocadinho mais para dentro de mim, que era algo que no nosso corre-corre, em piloto automático, a gente não para nem sequer para nos escutarmos. Exatamente. E acho que só para mais ou menos de 2021 para cá é que eu comecei a me perceber que talvez as coisas pudessem ser um bocadinho diferentes. Desde o ano passado que eu quis mudar muito o meu eu, fisicamente e emocionalmente, e então comecei a fazer algumas terapias. E nessas terapias comecei a verificar que realmente depois de eu mudar o meu interior, depois de eu começar a olhar para as minhas emoções, cá fora a vibração é diferente e cá fora as coisas transformam-se. E onde é que eu comecei a notar isso? Também foi na ação do cliente. Porque se eu conseguir evoluir mais, se eu for mais, eu vou conseguir dar mais aos meus clientes. E eles próprios, se eles evoluírem, e depois já tenho muito dessas conversas, que acaba por, nós consultores imobiliários não somos só mediadores de casas, a gente acaba por ter aqui um muito patamar e um leque. Somos mais psicólogos. Um leque de assuntos e as pessoas refletem-se em nós, porque nós somos o espelho uns dos outros. Claro. Então, no momento que eu consigo me centrar mais na minha verdade, no meu eu, manter a calma e a parte da solução, o outro cliente acaba por se empoderar mais. Então, o que ele acha que às vezes conseguia só uma casa de 100, um exemplo, e se calhar ele consegue desafiar-se a ele próprio a ir mais além, porque ele consegue perceber e ter autoconfiança de que ele consegue, desse conhecimento, desse desafio. E então eu só estou ali a fazer mediação, é tipo um colo. Então eu comecei a notar muito, principalmente desde o ano passado para agora, principalmente este ano eu acho que está muito mais, há muito mais pessoas a querer se despertar. Era isso que olha, é engraçado, eu estava precisamente a pensar nisso e tu disseste a palavra. Todos nós, não é? Principalmente todos nós que temos esta visão mais consciente do mundo, eu gosto de falar da palavra consciente ou consciência,
temos ou tivemos o despertar, não é? O famoso despertar. Sim. E muitas vezes este despertar tem muito mais a ver com dor do que com prazer. Qual foi o momento do teu despertar? Aquilo que tu sentiste, aquele momento em que tu sentiste necessidade de tentar ver as coisas de outra forma? O ano passado, quando nos conhecemos, eu era muito mais pela energia feminina, porque nós temos muita ação. E acabámos por carregar o mundo às costas. E nós conseguimos, e nós fazemos, e nós não precisamos de ninguém. Exatamente. Andámos sempre desse registro, não precisamos de ninguém. Mas só que Eu sim. faço. Só que sim. Para quem tem companheiros, eu acho que é um grande desafio uma relação. Principalmente porque posicionar-se na relação vai ser o meu sonho, ainda não é, neste momento é um caminho que eu tenho que fazer para uma futura relação, ela dê resultado, porque eu já vou me saber posicionar nela. Mas até ao momento, quando eu me inscrevi no retiro, é exatamente isso, eu quero descobrir como é que é ser feminina, ter energia feminina e deixar um pouco mais de lado a energia masculina. Como é que eu faço isto? O que é preciso fazer? E quando me inscrevi no retiro foi muito isso. Eu não conhecia ninguém, mas eu só precisava de umas dicas. Eu liguei à Alexandra na altura. A Alexandra era a facilitadora do retiro. Quando eu a liguei e quando ela me deu algumas dicas a vela, o incenso, nós mulheres pormos realmente a abundância dentro de casa, harmonizar, multiplicar, e o homem tem a ação, o homem tem o pagamento, as contas, etc, etc, etc. E nós o que é que fazemos? Pegámos nisso tudo. Exatamente. Nós até somos capazes de pôr uma vela e um incenso e estamos todas harmoniosas como femininas, mas também vamos fazer a ação do homem, que é colocar dinheiro dentro de casa, por exemplo, porque nós conseguimos materializar, co-criar e fazer tudo e mais alguma coisa do género. Só existimos nós. E isso desequilibra muito a relação. E nesse retiro foi muito isso. Mas depois, realmente houve ali Mas tu sentiste nos últimos anos que esta agressividade do teu lado masculino muito ativo e muito derivado, lá está o empreendedorismo, que é uma coisa que eu falo muito nos vídeos, prejudicou o sucesso das tuas relações? Porque muitas vezes, ou a maior parte das vezes, e isso a Alexandra disse no retiro precisamente, que é nós temos que ter as energias muito bem posicionadas, ou seja, saber quando ativar a nossa energia masculina e saber quando ativar a nossa energia feminina, porque senão o homem vai se sentir completamente deslocado, não é? Um homem que, se nós chegarmos a casa com a nossa energia masculina, e a Alexandra falava muito... tudo é nosso, tudo é nosso. E a Alexandra falava muito isso tu até podes ter uma casa de 200 metros quadrados, mas não há lugar para ele. Exatamente, ou seja, aquilo é como estar dois machos a lutar pelo território. Exatamente, pelo território, né? E tu achas que isso prejudicou? Porque eu, pessoalmente, durante muitos anos, tenho noção que isso prejudicou as minhas relações. Antes de eu ter esta consciência da necessidade, mulheres empreendedoras, nós temos obrigatoriamente que ter esta energia muito masculina muito ativa, não é? E muito presente, e principalmente no decorrer do dia, porque tem a ver com a ação, não é? A energia masculina tem a ver com a ação. Mas também é muito importante chegarmos a casa, aquilo que eu falava no último vídeo, e desligar o botãozinho e invocarmos a nossa energia feminina. E eu, durante muitos anos, não tinha consciência disto. E lá está. E ia para casa lutar pelo território. Sentes que prejudicava? Sim. Ao menos eu posso dizer que até o momento, de todas as relações que eu tive na minha vida, todas elas muito importantes para o caminho. Todas as pessoas que passam na nossa vida se cruzam, é para nos trazer a um reflexo. Claro. Daquilo que nós temos que trabalhar para acrescentar, e outras muitas vezes para olhar para dentro de nós, para um reflexo, para evoluir. Nada é por acaso. E isto é mesmo muito ciente, nada é por acaso. Exatamente. E sim, nas minhas relações, é por isso que eu digo que o passado foi construído para eu chegar até aqui, para ser a mulher que eu sou hoje, e o futuro é uma incógnita, obviamente, mas é uma preparação que eu já estou a fazer um caminho para que ela dê resultado.
Exato. Ou, pelo menos, já vai ser diferente daquela que eu já tive, ou daquelas que eu já tive, porque Claro. eu já vou estar diferente. Exatamente. Eu acho que é super Pelo menos importante. é um sonho, é só sonho ainda. E vai acontecer, claro que sim. Basta a consciência, a primeira coisa é a consciência, né, disso. E mesmo no empreendimento é muito isso. O empreendimento leva-nos a uma sociedade muito agressiva, seja ela de homens, muito derivada porque foram implantadas por homens. Nós, mulheres, acho que já temos muito mais atitude e muito mais ação, sim. E o nosso lugar muito mais Ciente e já muito mais numa posição diferente. Por isso é que eu acho que também nesta carreira da área imobiliária, que é onde eu estou, acho que as mulheres têm muito sucesso. Sim. Para ver este equilíbrio, exatamente. este bom senso. É, porque eu acho que o que eu sinto é que nós conseguimos naturalmente uma coisa que os homens naturalmente não conseguem, que é falar à emoção, não é? Ou seja, nós Sim. conseguimos, infelizmente, eu digo infelizmente porque no caso de muitas de nós, e eu coloco-me muitas vezes nesse papel, às vezes não conseguimos desligar, não é? Mas muitas vezes, a maior parte de nós está demasiado tempo na energia masculina, ou seja, temos aquela posição mais de ação, mas nós somos mulheres, portanto, naturalmente conseguimos ser emocionais. E este switch eu acho que é a simbiose perfeita para lidar com pessoas. Não é? E mesmo o meu trabalho interno faz-me crescer e faz-me aumentar a pessoa que eu sou. E no momento que eu sou mais, eu consigo dar mais. Claro. E eu noto muito nas pessoas, os meus clientes, que não é casas, o meu cliente é pessoa e o meu negócio é de pessoas. Claro. A ligação que eu sinto com aquele casal é parar e escutar, perceber qual é a necessidade. Muito mais porque cada um tem os seus sonhos, as suas necessidades, as suas urgências, e o meu dever aqui é parar e escutar qual é, o que é que eles precisam. Exatamente. E é sobre aquilo que eles precisam que eu vou atuar. É isso. Porque não é a venda da casa, não é uma certidão, não é uma caderneta predial, tudo isso é um processo. Mas a minha vocação aqui é servir na urgência ou no sonho daquele casal ou daquela família ou daquela pessoa, e essa é que é a minha função, porque Claro. a casa é só um pormenor. Exatamente, concordo, não podia estar mais de acordo. E se não houver ligação, nem consigo trabalhar. Ponto. E penso que as pessoas nem sequer te conseguem confiar a venda do imóvel, não é? Porque a confiança só se consegue através de uma ligação emocional. Portanto, eu acho que, e eu falo disto muito durante os últimos anos, eu falava sempre muito disto, que é a venda agressiva na mediação imobiliária, o impingir, não é? Que é o tentar ludibriar, isso já não existe. A sociedade atual é muito mais desperta do que era há 20, 30, 40 anos atrás. Correto. E hoje em dia as pessoas precisam de confiar. A confiança só se consegue com ligação emocional, é impossível de outra forma. Portanto, concordo, não podia estar mais de acordo. Uma pergunta que eu te queria fazer. Qual era o conselho que tu poderias dar a todas as mulheres e especificamente no mercado imobiliário, não é? Que é muito disso que se trata esta série, Mulheres no Imobiliário, quando quisessem ou sentissem a necessidade de avançar aqui por um caminho mais espiritual, seja ele qual for, até porque a minha espiritualidade tem muitos limites, ou seja, eu costumo dizer que eu dentro do meu grupo de amigas sou a mais cética, portanto, eu acredito muito no poder da mente e acredito efetivamente que, que nós conseguimos tudo aquilo que queremos, mas com algum limite. O que eu sei é que nós, ao apostarmos mais no nosso desenvolvimento espiritual, aquilo que tu falavas há bocadinho, sim, existe uma transformação interna que é refletida externamente. Ponto correto, final, corretíssimo. isso Vamos frisar esta exatamente, frase. é ponto acento. Para todos. Para todos. Aquelas mulheres que nos possam estar a assistir, que se sentem assoberbadas, que se sentem completamente desorientadas, que se sentem que estão num mundo agressivo, não é? Um mercado imobiliário, e muitas vezes sentem-se completamente deslocadas, porque eu senti muitas vezes
chegar à agência, na altura em que eu trabalhava em agências, e falar deste tipo de temas, eu era vista como OVNI, não é? Tipo, até gozavam, aliás, eu evitava falar, porque aquilo era literalmente, era maluca, era completamente doida. Ninguém entendia a tua linguagem. Ninguém entendia e até achavam que era bruxaria e coisas do género, não é? Portanto, e se calhar isso a ti tu na cidade, não é? Na cidade estás mais avançado, eu aqui na Parmónia. Não, na cidade nem sequer param para te ouvir, percebes? Nem ouvem, está toda a gente muito acelerada. No registro delas. Portanto, qual era o conselho que tu conseguias dar a estas mulheres que a tua intuição diz para ir por aqui, mas a sociedade e eventualmente o marido diz para não ir por aqui? Olha, eu posso só dar o meu exemplo, que acho que é a prova viva. O autoconhecimento é a melhor ferramenta de que um ser humano tem aqui na Terra para o fazer, que é aquilo que a alma precisa. É isso que nós viemos cá fazer, nós viemos cá desenvolver. Nós não viemos cá para ajudar o mundo e salvar o planeta. Não é isso. Nós viemos cá exatamente para nos conhecermos e nos desenvolvermos. E desenvolver aquilo que temos para aprender. E olhar para dentro de nós, eu acho que é das tarefas que eu estou a fazer isso. Eu, a partir desde maio para agora, encontrei uma equipa e que os amo e eles têm-me ajudado imenso. Eu neste momento fui convidada também para fazer a Jornada da Abundância e claro que dá aqui umas borboletas, não é? Mas é aquele desafio de dizer assim, eu sou o que sou e sou suficiente. Eu sou o exemplo então para o próximo. E desde que eu olhei para dentro comecei a olhar para dentro de mim, foi das coisas mais dolorosas. Porque dói. Não tem que doer tudo, obviamente, e nem a felicidade nem a abundância tem que doer. Mas quando nós vimos emoções que estão guardadas dentro de nós e que se refletem nas nossas atitudes, limpar, cuidar, curar custa muito. E eu estou nesse processo e estou nesse registro. E por isso é que eu desde maio para agora sou uma outra mulher e já fui fazer coisas que eu se calhar antigamente não tinha consciência. Hoje tenho muito mais consciência, é uma expansão. E sinto-me totalmente diferente. E qualquer pessoa que consiga ter mais autoconfiança, mais empoderamento, mais consciência dos seus atos e daquilo que quer, daquilo que não quer, vai para o caminho certo. Claro. Porque o que a Adriana está a tentar explicar é uma coisa super comum, que é, nós muitas vezes temos atitudes rotineiras, ou seja, quando nós muitas vezes falamos, tenho sempre o mesmo tipo de relações, Padrão. ou exatamente padrões, não é? Ou vem ter o mesmo tipo de homem sempre na sopa, ou esse tipo de barbaridades, não é? Coisas que a gente diz. O que é que acontece? Não é o homem que vem cair na sopa, é o nosso comportamento, a energia do nosso comportamento que atrai uma determinada energia e um determinado comportamento então na outra pessoa. E quando nós queremos sair deste registro, não é? Ou seja, se é o vosso caso, se estão em relações ou se estão sempre em relações padrões e relações tóxicas e relações, ou como quem diz relação com um homem, diz com a mãe, com o pai, são tudo temas a trabalhar e quando se fala mãe e pai são temas efetivamente muito dolorosos de se trabalhar. O que há a fazer é isso, é parar, procurar terapia, procurar ajuda, seja qual for o tipo de terapia que vocês acreditem ou que vos faça sentido. E é o que diz a Adriana e bem, e essa terapia não vai ser fácil, porque nós vamos ter que parar, olhar para feridas que se calhar na altura cozemos, cheia de pus lá dentro, e é esse pus, não é? Fazendo aqui uma analogia e uma metáfora, e é esse pus que depois se reflete e temos comportamentos que... Sim, e as tuas reações de hoje é muito padrão de antigamente. Eu posso, se quiseres, partilhar só uma coisa que eu estou a viver neste momento. E então eu estou a viver neste momento, eu já fiz uma jornada que é um curso de 8 módulos e a meio dele eu fui número 1 nacional na equipa da Zona, ao qual eu fiquei maravilhada, tipo, é uma coisa assim, tipo, uau, isso também me acontece a mim, afinal não é só aos outros, eu também consigo fazer, também consigo criar, consigo realizar, afinal não estou aqui só para realizar os sonhos dos outros, eu também tenho os meus para ser realizados, para lutar.
Claro. Então fiquei assim mesmo, foi uma transformação autêntica. E hoje, passando já alguns meses, a minha transformação é muito interna e da forma como eu me sinto e como eu estou e posicionada na vida. Eu vou fazer novamente. Vamos mergulhar mais fundo. Exatamente. Só de pensar, começa aqui as borboletinhas, não é? Que já vai começar na sexta-feira. E quando eu aceitei esse convite de ser embaixadora, é mesmo isso, é mostrar ao próximo que realmente eu também consigo e que o outro também vai conseguir. Claro. É tipo como exemplo. E a hipnoterapia, as várias terapias que existem, têm feito muito bem a mim. E certeza que também vai fazer muito bem ao próximo, a ti. A minha filha de 12 anos está a fazer hipnoterapia e com 12 anos tem alguns bloqueios emocionais, obviamente, porque já tem vida e além disso Claro. ela tem uma alma. Nós somos uma alma com um corpo. Exatamente. E mesmo nela, só num mês e meio mais ou menos de hipnoterapia, de terapias semanais, ela própria está a lidar com as suas emoções. E é uma criança. Exato. E muitas vezes, se calhar, chega ali à porta da clínica e não quer entrar porque dói. Claro. Mas sai lá outra pessoa, se ela conseguir dar esse passo, vai-lhe fazer muito bem. Porque a mim, como mãe, estou ali para nutri-la. Mas eu não consigo obrigá-la, ela tem que fazer o caminho dela. Claro. Porque nós não somos responsáveis pelo caminho dos outros, nós somos responsáveis pelo nosso, mesmo Nem das mesmo nossas dos crias. filhos, exatamente, nem mesmo dos filhos. Nós estamos ali para amar, para costuma-se dizer nutrir. que eles são filhos do mundo e não nós. Exato. É isso. Eles escolheram-nos a nós, para a gente ajudá-los a criar e levá-los para a vida, amá-los, para fazer o caminho, para amparar o caminho, mas não fazer o caminho por eles. Claro. E diz-me uma coisa, já agora pegando aqui um bocadinho neste contexto que é maternidade versus empreendedorismo, fala-me um bocadinho sobre isso. Olha, eu vou contar só um bocadinho da história do início. Então, o meu curso, eu sempre fui financeira, sempre fui administrativa, dos caminhos normais da vida, de estudar, ir para a Sonai antigamente. Estive lá 12, 13 anos e decidi aos 30 anos o meu ciclo estava a mudar. Então eu senti, não sabia nada de autoconhecimento, nem tinha esta consciência que tenho hoje. Que ainda bem, não é? Isso quer dizer que nós evoluímos. Claro, exatamente. Então decidi sair de Portugal e queria mudar de vida, queria mudar de país, queria mudar de pessoas, mudar de tudo. Sabendo não muito bem o que é que eu queria mudar. Exato. Ou se eu estava a fugir de alguma coisa, né? Porque também há muito isto, de fugir, de não querer ver, não querer olhar. Mas não tinha consciência, então eu inscrevi-me numa empresa cá em Portugal e fui para Luanda. Fui para Luanda sozinha. Quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar, comecei a conhecer outros portugueses e ter ali uma vida normal de lá, que adoro a África. Eu também estive em Luanda, por acaso, que engraçado. Que giro! Eu amo a África. Descobri que estava grávida. Olha, como eu. Sério? Eu engravidei em Luanda e entretanto vim com 7 meses de gravidez por causa de poder Sim, viajar. voar, exatamente. Que engraçado. E não consegui voltar, pronto, entretanto eu não tive coragem. Começou outros. Então o que é que eu fiz? Não voltei, fiquei lá. E tive a minha filha lá. A sério? Tiveste coragem? Eu não tive essa coragem. Eu completei então. É isso. Eu não vim, eu estava responsável de uma empresa, não vim, eu estava na área financeira, era diretora financeira, tinha muita responsabilidade e como eu tenho muito este karma do trabalho e não da família, eu vim cá para ver mais o lado emocional da parte da família, que era aquilo que eu vim trabalhar. Hoje sei disso. Claro. Mas eu sempre fui muito a força do trabalho, por causa da minha própria alma e das minhas ancestrais, da karma de família, etc. Todas as mulheres da minha família foram assim, então há este tipo honra às mulheres da minha família serem assim, então eu sou mãe solteira por isso e blá blá blá. Quando eu estava em Luanda, maravilha da vida, com 5 meses de gravidez, com malária, e descobri que estava grávida. Quando me disseram que eu estava grávida, eu pensei que eles não estavam a ler bem os exames, sabes, como aquilo é Luanda, às vezes há umas certas confusões. E disseram-me, não, vamos fazer a ecografia. Certo, porque o campo foi logo em quinino, em injeção, que se fosse antes de 3 meses podia ter abortado ou ter acontecido alguma coisa ao bebê. Mas não, a Sol já muito forte, a Sol já muito decidida daquilo que estava a fazer.
Então é quase que uma sensação de que se eu soubesse antes, se calhar até podia ter pensado em abortar, não é? Ela não Exatamente. correu o risco, ficou lá sossegadinha. E disse, não, eu não vou dar sinais de vida, que é para... Deixa-me estar aqui quietinha. E então, quando eu a descobri, eu já estava há 3 meses em Luanda. E depois é assim, como é que em século XXI não se descobre que está grávida? É inacreditável. Eu também se eu ouvisse, também se calhar questionava. Mas Claro. isto aconteceu-me a mim. Pois, Eu não tinha qualquer sinal. De nada. Nem enjoo, nem cansaço, nem... Por acaso os meus peitos começaram a aumentar, mas eu achei aquilo muito fixe. Isto está fixe. É de calor, né? É de calor de Ai, Luanda. depois comecei a dizer, estou inchada por causa do calor. Comecei então a fazer musculação. As pessoas, os curandeiros, começaram a dar ervinhas para fazer chás, para fazer os xixis e não sei o quê. E nada resultava. Pois. Então decidi ter a Sol e tive 4 meses grávida. Ninguém sabia quando é que a Sol ia nascer. E eu descobri. E a mim é engraçado que hoje tenho aqui uma consciência maior sobre a parte de espiritualidade. E eu, quando decidi ter a Sol, porque no primeiro impacto foi eu abortar, eu estava num país diferente, eu estava a trabalhar e eu estava sozinha. Pois. Por mais que eu amo a Terra Vermelha e todas as pessoas que apareceram e cruzaram na minha vida foram espetaculares, mas eu estava sozinha. Claro. Eu tinha mesmo que decidir o que é que eu iria fazer à minha vida. E porque já não estava sozinha, né, eu tinha uma responsabilidade que seria o bebê. Então, naquele momento, e é claro que todas estas emoções depois são refletidas nos bebés. Claro. Tudo. Exatamente. Senti, então vou abortar. E depois fui consultar com o médico disse que não, eu depois lá pensei, e na noite da virada do dia, eu sonhei com uma indiana toda dourada, e era brilho dourado por todo lado. E ela diz, vais ter uma menina chamada Sol. E foi a primeira vez que eu senti algo diferente, sem saber o que é que estava a acontecer, mas levei aquilo muito relevante. Acordei e disse, vou ter uma Sol. E está feito, está decidido. Nem questionei porque é que aquilo me aconteceu, quem era aquele sonho, tentar interpretar. Mas tu nesse nada. dia já sabias que era menina ou ainda não? Não, na ecografia, eu tinha 23 semanas, não é? Na ecografia foi logo. Gel, não, porque aquilo é uma fila de pessoas. Quando eu cheguei à sala com pessoas com barrigas enormes, e eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não estou grávida. O que é que eu estou aqui a fazer? A ecografia não tinha barriga, imagina. Gel, a ecografia foi logo 23 semanas, é uma menina, tem 1,8 kg, está perfeitinha e está tudo bem. 23 semanas. Que incrível, não é? Mesmo. Mas ela nasceu pequenina? Não. Ao menos ninguém sabia quando é que ela ia nascer, porque eu não tinha nenhum exame. Registro, exato. Não tinha exame, não tinha vitaminas, não tinha nada. Nada. De uma forma muito primitiva esta minha gravidez, mas correu muito, muito bem. Eu quando cheguei a Portugal, já agora, aqui à parte, chamaram-me maluca, porque eu não tinha nada. Eu tinha feito uma ecografia em 7 meses, tipo nada, isto das vitaminas, do ácido fólico, do ferro, exames ao sangue, nada, né? África a ser África. Eu estou grávida, pronto, está-se bem, na boa. Eu nunca fiz um exame qualquer. Exato. Eu fiz uma ecografia. Do toque, não é? Isso, nada, não é? De tentar medir as contrações, nada. Eu fiz uma ecografia, sabia que era rapaz. Pronto, chego a Portugal, vou ao centro de saúde, digo, olha, quero começar. E então, começar as consultas, não é? Pré-natais. E a primeira médica que me disse, quando olhou para o meu histórico, que era inexistente, disse, a menina é maluca, não é? E eu não, mas vai correr tudo bem. Exato, eu vim da África, pronto, lá não há complicómetros, mas pronto, estás. Eu fiz, lembro-me de fazer essa ecografia quando eu descobri e fiz mais 2 até ao final. E depois foi muito bonito porque na clínica, que era muito pequenina, muito humilde, a Sol era a única bebé que não teve pulseira, porque ela era a única branca. E então era um berço de amor, sabes? O médico que me disse, não vais abortar, eu vou-te fazer o parto, eu vou-te seguir. Foi que me fez o parto, foi que me recebeu a Sol, foi que me deu alta, foi que me... tudo. E depois eu dei as vacinas à Sol, já na clínica dele, porque ali já não tinha pediatria, essa clínica. Então foi ali tudo um berço. A pessoa que me disse que eu estava grávida, que eu disse que ela era maluca, eu tinha que estudar para a Europa, assim com a minha arrogância e o meu ego todo em cima. Foi que me recebeu a Sol. Então todos estes passos foi muito bonito. Quando eu vou, tipo, eu tive a Sol numa quarta-feira cesariana, porque eu na segunda-feira comecei logo a perder líquidos, não é? Porque eu estava num stress, eu continuava a trabalhar. Eu lembro de estar na Marquesa,
e virada de lado, porque eu estava grávida, quase a ter a Sol, e ao telefone, a gerir cheques e coisas da empresa, e eu não consegui parar nunca. Eu tive a Sol numa quarta, fiquei até sábado na clínica, na segunda-feira estava no escritório, com um balão de barriga, não é? Exatamente. E com um bebê recém-nascido. E levaste-a contigo. Sim. E quais foram os desafios já agora de viver a maternidade com um recém-nascido e continuar a trabalhar? Olha, o grande desafio foi que eu nunca vivi a maternidade. E Pois. é isso que se está a refletir nesta minha jornada. Ou seja, tu nunca tiveste consciência da necessidade de estar presente, não é? Como fazem... Eu estava, exatamente, isso. A Sol, neste momento, ao fazer o percurso dela, a fazer as terapias e eu fazer as minhas, ela está a ter a presença da mãe que nunca a teve. Ok. E o primeiro, isso foi um choque para mim, não é? Claro. Porque a gente faz tudo pelas nossas crias, a gente corre e tenta resolver tudo e etc. E no momento achamos que estamos a fazer o melhor para eles, não é? E o momento de presença de mãe, aquele sentimento e amor, e não só a firmeza, a orientação, quando a gente às vezes faz as coisas, nem sempre estamos a fazer da maneira mais correta. E então também descobri que também tenho de trás como é que eu posso dizer, em outras vidas eu já tive isto. Então nesta vida está-se a refletir muito a culpa e a compensação. Ok. E então eu em Angola eu estive a fazer uma jornada que era a cesta básica no Ministério do Comércio. Eu era ministra nacional de Luanda, então era um projeto enorme. Eu tinha uma bebé de 2 anos e deixei-a cá em Portugal durante 1 ano com o meu pai. Ok. E ela sente esta diferença. Então esta rejeição... Ela teve dos 2 aos 3 aqui. Dos 2 aos 3. Ok. E isto ficou muito marcado na vida dela e nos movimentos dela de vida. Claro, normal. Então há muito esta compensação, e então eu estava a ser muito mais amiga e colega da Sol do que mãe. E é isto que nós estamos a fazer. Então eu nunca vivi a maternidade exatamente como ela devia ter sido vivida. Porquê? Porque para mim era a empresa. A empresa não era minha. Era a responsabilidade e era fugir, se calhar, àquilo que eu não estava ainda preparada para viver. E isto, infelizmente, é um bocadinho o que nos acontece a nós mães empreendedoras ou alguém que tenha um cargo mais de liderança dentro de uma empresa, que é, nós achamos que temos muita mais responsabilidade sobre a nossa carreira profissional do que sobre a maternidade, porque no fundo... É daí que nós precisamos de valor para alimentar o restante. Exatamente, e então é o calcanhar daqueles de qualquer mulher empreendedora, pronto, e chegar à consciência disto e mudar isto Sim. Não é? Porque eu própria tenho 41 anos e só agora, há relativamente pouco tempo, é que eu estou a colocar como prioridade a maternidade. É verdade que em relação ao meu filho eu tive, e isso posso agradecer imenso ao pai do meu filho, tive a facilidade de estar com ele durante os primeiros 4 anos, tivemos exclusivamente... ele não foi para creche, não estive com ele e isso, pronto, na altura fez sentido à nossa dinâmica familiar. Mas assim que comecei a trabalhar novamente no ramo imobiliário, é óbvio que esta culpa, não é, veio estar muito presente e veio dificultar, porque eu tinha necessidade de dar atenção à carreira profissional, exatamente, de compensar. E depois eu retomei em part-time mais ou menos quando ele tinha 2 anos, e depois sentia-me culpada quando não estava com ele e sentia-me culpada quando não estava com a empresa, não é? Ou na minha profissão, isto, infelizmente. Mas pronto, diz-me uma coisa. Tu tens que idade, Adriana? 43. 43, portanto, somos mais ou menos da mesma idade. Tu deves estar mais ou menos na fase em que eu estou, não é? De dar a prioridade. Tu neste momento consideras que dás prioridade à tua filha em prol do teu trabalho, ou como é que tu te consegues rever neste momento? Ora bem, por isso eu em 2016 eu vim para Portugal, porque a Sol ficou cá então entre os 2 e os 3, depois eu vim buscá-la e fomos outras para lá. Entretanto, eu comecei a namorar com o Carlos e decidimos vir para Portugal em 2016. Quando eu vim para Portugal, eu já não vim para a área financeira nem de contabilidade, que era a minha área, mas eu gosto até muito mais da área financeira, mas tive este convite para a área imobiliária. Quando, na altura, eu rejeitei, sem sabendo exatamente o que é que eu estava a rejeitar, era, não quero. Tipo,
Parece que Vou é vender casas agora. o meu ego todo, não é? Olha, diretor financeiro e agora vou vender casas. São malucos? Não preciso nada disso. Quando o Paulo Duarte me fez esse convite, eu rejeitei e depois comecei a perceber o que era, depois aí aceitei e então eu decidi que vou dar oportunidade ao desafio. Às vezes a gente, temos que dar estas oportunidades do desafio porque a gente vai com medo, mas vai. Exato. E depois acaba por ser um resultado fantástico. E se a gente não tivesse ido, o que é que tinha acontecido? Nada, ficávamos outra vez no mesmo sítio e iguais. Então aceitei, e quando aceitei ir para a Remax na altura, em 2016, apaixonei-me de tal forma, e eu, uau, trabalhar fora do escritório, já não sou um rato de ar-condicionado. Exato. Vou para aqui, vou para lá, liberdade de horários. Exatamente, e como, por exemplo, eu lembro que em Luanda o sistema é muito diferente do nosso, a contabilidade é muito diferente, lidar com as pessoas e com a própria sistema de lá. O que me salvou foi eu gostar de pessoas. Pois. E aqui foi igual. Aqui até foi muito mais fácil, não é? Claro. Gostar de pessoas, por si só, já é meio caminho andado. Porque nós só lidamos com pessoas. Tudo o resto é teoria, na prática aprende-se e vai-se aperfeiçoando. Quando tu gostas de pessoas e queres trabalhar com qualidade naquilo que tu fazes, quando te entregas, tudo vai resultar. Sem dúvida. E então eu apaixonei-me de tal forma que não larguei. Eu neste momento nem me vejo, sinceramente, posso até fazer outras coisas, mas não deixar a área imobiliária, porque eu adoro pessoas. Mas se tivesses que escolher, ou seja, se hoje te dissessem, olha, tens que escolher ou a tua carreira profissional no imobiliário ou estar com a tua filha. A minha carreira profissional levou com que eu conseguisse gerir os meus horários e transformar a minha vida financeira. E hoje tenho, graças a Deus, e graças aos meus clientes que confiam em mim, hoje tenho toda esta transformação destes 7 anos, 8 anos a quase, de carreira. Não consigo nem sequer imaginar não ir, se calhar não ter a Sol no colégio, ou não ir buscar lá às 3 para levar lá a explicação, ou fazer aqui de mamá Uber, que é o que somos. E dar esta prioridade, conjugar, esse é que é o grande desafio. Eu deixar lá às 8h30 no colégio e começar logo a trabalhar, ou fazer um crossfit, que é o que deveria fazer, não é só pagar. Contudo, tenho intenção também vale muito. Exato. Mas não emagrece, mas vale muito. Eu hoje fui ao ginásio, quando eu vi a tua mensagem, top! Espetacular, és um orgulho. Mas conjugar tudo é complicado. É claro que a Sol sente muito isto na pele. A Sol não tem uma vida normal, como se calhar como outras crianças têm, de ter uma rotina super calma. E eu muitas vezes vou buscá-la, levo à explicação, vou buscá-la da explicação, estamos a comer alguma coisa pela rua que é errado, claro. E ainda estou a fazer mais uma outra visita. A Sol desde os 9 anos fica em casa 1 ou 2 horas às vezes sozinha. Claro. Porque já não quer ir comigo às visitas, ela faz visitas comigo às casas. Eu tenho não desde que nasceu, mas desde 4 anos cá em Portugal. Pois, o meu filho, quando era pequenino, lá está, todas nós, e tenho a certeza absoluta que vocês vão identificar mães solteiras com filhos, com crianças pequenas. O que é que acontece? Eles vão de outro lado, muitas vezes às visitas, e eu tenho situações que poderia estar aqui a dizer, desde o meu filho entrar dentro da casa e dizer mamá cheira mal aqui, ou mamá aqui a casa está muito porca e desarrumada, né? Sim, eles dizem tudo. É uma criança pequenina de 4 anos e eu literalmente a tapar-lhe a boca. Fica invisível. Eu lembro no carro a dizer a mamã, e depois isto muita compensação, isto é muito errado, isto agora quando eu olho para trás. A mamã vai entrar na casa do cliente, tu vais ficar invisível. É rápido, Sol, são só 20 minutos. E depois vamos ao parque ou vamos ali, a compensação. É errado. É verdade. E ela, pronto, então o que é que aconteceu? Na nossa relação há muita manipulação, tanto de mim para ela como dela para mim. Atenção que só agora, e se calhar só hoje é que eu tenho esta consciência. Claro, sim. E trabalhar essa consciência. Ela entrava em casa dos clientes, todos eram amigos, não havia estranhos para ela, porque ela lidava com os meus clientes como amigos, não é? Porque nós estávamos a entrar em casa das pessoas. Exatamente. Ela sentava-se no sofá, ela via os desenhos animados, ela comia sopa, ela fazia vídeos das casas com 5 ou 6 anos,
que nós adultos nem sequer conseguíamos encarar uma câmara. Claro. É Era os surreal. mini agentes E depois quando imobiliários. começa, aos 9 anos começa-me assim, mãe, tu só vendeste ou tu só assinaste o contrato porque eu estava lá, por isso eu tenho aqui um bocado de direito da comissão. Como assim direito da comissão? Tens 9 anos só. Meu filho adorava distribuir cartões e flyers, então quando eu ia fazer prospeção, ele adorava vir comigo e eu tinha que lhe pagar a distribuição dos cartões e dos flyers. Afinal não era só a minha filha. Ainda hoje me faz isso. Mamãe, não queres ir distribuir flyers? E eu não te preocupes. E é engraçado, não é, estas histórias, mas é verdade que concordo contigo, havia muita compensação. Eu própria cheguei a prometer-lhe prendas por ficar calado e por ficar quieto, não é? Aquelas coisas que hoje se calhar já não fazia. Sim. Mas é verdade que eu sempre também consegui construir uma relação muito próxima com o meu filho, que eu tenho a certeza absoluta que não conseguiria se fosse de outra forma. E noutro registro, noutro contexto familiar. Porque estas conversas que nós tivemos, claro que em função da idade que ele tinha, também iam mudando, não é? Quando ele tinha 4 anos era uma coisa, quando ele tinha 9 ou 10 era outra. Mas começou a haver uma transparência, né? Determinada idade. É uma grande intimidade, havia uma ligação muito direta entre vocês. Depois já são mãe e filho, e depois tudo que vocês viveram e construíram até agora. Sim, exatamente. Ou seja, e esta proximidade, porque eu estou, não é, na minha atual relação há 2 anos e meio, até lá éramos eu e ele, sozinhos, não é? Portanto, foi muito tempo sozinho, e a minha carreira profissional, não é? O imobiliário. Exato. E o meu filho. E houve uma necessidade muitas vezes de, por exemplo, à medida que ele foi crescendo, nas visitas eu já própria lhe ia dizendo: amorzinho, mamá não pode dar atenção, tens que ficar calado, porque isso pode prejudicar, depois a mamá não vende a casa. E foi crescendo. Mas já viste a pressão que a gente põe neles? Pois, é verdade. Por isso que quando eles cresciam começámos a pedir dinheiro. Mas também sinto, é o que eu te digo, também sinto, por um lado, que sim, que houveram coisas que se calhar hoje não se fazia de outra forma, que se fazia de outra forma, não faria da mesma forma. Mas a ligação é incrível. É incrível, não é? Tu também sentes que, de alguma forma, o facto de estar sozinha com a tua filha criou esta intimidade que não haveria. Desde o início, por isso mesmo é que eu estava numa posição de até mais de amiga do que mãe. Exato. Mas desde o início, nós temos uma ligação fantástica em termos de intimidade. Só tem abertura e à vontade para falar comigo sobre tudo. E fala sobre tudo. Ainda bem. E é uma ligação muito grande, porque também eu vivi todo o historial, não é? Desde que ela nasceu, nós estivemos sozinhas em Luanda, viver cá. Ser mãe e pai é dos maiores desafios que eu acho que não é possível. As pessoas dizem, eu sou mãe e pai. Eu não sou mãe e pai. Eu sou mãe, e quando tento ser mãe, eu sou a pessoa que a amo e que estou presente na vida dela. Claro. Porque às vezes nem sei de que lado é que eu tenho que ser, ou que estou, ou a posição certa, ou qual é o movimento mais assertivo, ou correto. E não haver a quem pedir um conselho, não é? Porque ninguém ama mais aquela criança que tu, e a pessoa acertada para pedir um conselho seria o pai, que eventualmente amaria, que poderia amar da mesma forma, não é? O avô não ama da mesma forma a amiga, não ama da mesma forma a tia, não ama da mesma forma. E é verdade que muitas vezes o que eu sentia era essa falta, era o pedir o conselho, não é? E prejudicava de alguma forma a minha estrutura. É impossível nós sermos, como disseste bem, nós não somos pai e mãe, nós somos supermães. Nós temos que ser mães ao ponto de tentar ocupar aquele bocadinho de espaço que o pai... Depois percebi que também nós não temos que ser perfeitos, nunca, em nada. Nós eu só acredito que nós temos que dar o nosso melhor em tudo aquilo que nos pretendemos fazer. Exatamente. Se nós pretendemos fazer uma mesa, temos que dar o nosso melhor. Mesmo que seja um desafio, ou seja ele num processo de uma venda da casa, ou seja ele a fazer os trabalhos de casa com o nosso filho, ou a brincar com ele, etc. É estar presente, que é aquilo que nos faltava. É eu estar aqui contigo, eu estou presente, estou a 100% contigo neste momento, mas muitas vezes eu estava com ela e com o telefone, então a Sol desenhava-me ao telefone. E eu, por mais que lhe explicasse que o meu telefone era a minha carreira e era dali que saía o valor para a gente construir a nossa vida,
Eles não E ele têm ficava assim, muito. é muito fixe ir viajar, mas também gostava muito que estivesse aqui. Claro, a única coisa que querem é a presença. Claro. Então eu comecei a definir 30, 20 minutos, 10 minutos que fosse do dia para estar com a minha filha a 100%. E foi um isso é desafio, super e foi um importante. desafio muito grande. É, e isso é super importante. Eu senti uma mudança de paradigma quando eu comecei a fazer isso. Parecia que havia mais compreensão, por mais pequeninos que eles fossem, parecia que se eu efetivamente durante aquele espacinho de tempo lhe desse atenção plena, eu a seguir iria conseguir ter disponibilidade para retribuir as chamadas, não é? Para estar ali em atenção então à carreira profissional, porque o que acontece é, e a ti acontecia de certeza, que é na altura em que é suposto mais trabalhar, que é ao final do dia, que é quando as pessoas podem ver casas, Exato, quando sim. estão mais disponíveis para atender telefonemas, precisamente quando nós temos os nossos filhos. Então era ali um bocadinho, e uma coisa é certa, eu nunca abdiquei e sempre disse que me iria manter nesta profissão por esse mesmo motivo, de ser mamá Uber, ou de estar com ele. Tipo, não, isso era uma coisa que estava fora de mim a abdicar. Mas pronto, também já estamos aqui com um vídeo bastante longo. Agora, aqui já a caminho de fim, diz-me só uma coisa: que conselho é que tu darias a estas consultoras imobiliárias daquilo que foi a tua aprendizagem enquanto mãe, mulher, empreendedora, amiga? Qual foi a maior aprendizagem que tivestes e que se calhar tu própria, a ti própria, à Adriana de há 20 anos atrás, lhe darias esse conselho? Olha, o que eu aprendi e o que eu tento fazer mesmo é tudo que eu faço tem que ser com paixão. Tem que ser com qualidade e a 100% de mim. Se eu não fizer isso, então eu prefiro rejeitar o trabalho ou até passar referência a uma outra pessoa. Assim como na parte profissional, assim como na parte da familiar, da Sol, não é? Neste caso, da minha filha. E depois, o que eu aprendi também foi os limites, que era algo que eu não conseguia, eu não conseguia dizer que não, eu não tinha expressão. Tipo, o meu chakra da garganta estava totalmente bloqueado. Não tinha a minha vontade, eu não impunha nada a ninguém. Toda a gente, se quisesse que eu fosse fazer venda da tua casa às 3 da manhã, eu ia. Exato. Eu punha alguém a tomar conta da sala e ia às 3 da manhã. Eu atendo o telefone no meio da madrugada. Eu não punha limites, não punha rotinas em ninguém. Verifiquei isso na minha casa, verifiquei isso na sala, verifiquei isso em mim e nos clientes. Então, para mim, a maior aprendizagem é tudo que tu quiseres fazer, faz com paixão, metes os teus limites a ti próprio, tenta fazer uma disciplina. Se a partir das 11 horas estás com a tua família e não atendes mais telefone, não atendas, ninguém vai morrer. Eu não atendo a partir das 8, ó. Já estás aqui um espectro um bocadinho maior. Vamos fazer o limite então. 10 da noite. Não, porque são esses limites que nos tramam, na verdade. Exatamente. E nós acabamos por afundar. E a culpa não é dos outros, a culpa é nossa. Ora, nem mais. Somos nós que não nos posicionamos da forma correta. Somos nós que não dizemos ao outro como queremos as coisas e como aquilo que nos dá prazer e nos faz feliz. Claro. Porque é a mesma coisa como qualquer outra relação. O cliente, quando eu me sinto injustiçada por ele, ou não compreendida, ou eu fiz tanto por ele e ele não está a reconhecer, a culpa não é dele. E eu simplesmente não me estou a comunicar corretamente com ele. Claro. Porque é a maneira dele ser. Se não está a combater com as minhas necessidades, a comunicação é que está errada. Claro. E és tu que não estás a conseguir colocar o teu eu verifiquei muito isso, tipo, eu dou muito, eu quero agradar toda a gente, quero que toda a gente seja feliz, dar respostas positivas para mim é fantástico. E quando eram as negativas? E eu fazia aqui tentava contornar, tentava arranjar a solução. Arranjar a solução para mim está tudo bem, eu adoro. Para mim tem de ser tudo muito rápido, uma solução rápida, raciocínio rápido. Só assim é que eu sei trabalhar, é por isso que tenho alguma dificuldade de ter equipa por isso. Mas não é contornar. Nós temos que olhar para as situações de emoções também que não sejam agradáveis e olhar para elas. Então, quando eu dizia que alguém perdeu a casa, que não conseguiu o financiamento ou que a avaliação não veio por aquele valor que era preciso, custava-me imenso, trazia aquela dor para dentro de mim. Mas o processo não era meu, a vida era daquela pessoa. Exatamente. Eu só tinha que dizer compreendo e vamos olhar do outro projeto, de um plano B, um plano C, e não trazer aquela dor para dentro de mim. Isso foi um limite que eu tento ainda hoje pôr em prática.
Isso foi das maiores aprendizagens. Os serviços de casa são de casa, o que é de rua é de rua. Por mais que haja esta mistura, se nós não nos centrarmos dentro da nossa verdade e dentro de nós, daquilo que é melhor para nós, acabamos por nos afundarmos e o resto do mundo continua a girar. Claro. E nós desaparecemos. É isso. Portanto, olha, aconselho aqui vai, Adriana, colocar os teus limites, sem dúvida. E autoconhecimento, muito importante. E Acho que é das maiores descobertas que eu fiz este ano. Porque é verdade que enquanto tu não consegues colocar os teus limites, as pessoas ultrapassam e tu sentes-te abusada, nem que não seja emocionalmente, e isso vai se repercutir em ações, cansaço, burnouts, por aí sim. afora. Portanto, acho que sim. Olha, obrigada. Muito obrigada, meu amor. Acho que foi muito bom. Obrigada. Falarmos aqui, trazemos aqui um bocadinho a espiritualidade para este mundo, que é importante também que... Nem é possível viver só com uma coisa, nem só na espiritualidade, nem só na fisicalidade. Claro, é isso. Acho que tem que haver aqui uma simbiose entre as duas. Portanto, obrigada. Muito obrigada.